há uma vontade mais orgânica do que eu jamais anotei de se fazer essa agenda da reforma tributária ser colocada. A minha preocupação, entretanto... Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. É de que essa discussão está acontecendo, de novo, à revelia da maioria da opinião pública. Então, hoje eu tive, pela manhã, eu tive na feira de agricultura. Essa reforma tributária, ela elimina aquela isenção que eu falei para vocês, o crédito presumido de 25% para a agricultura. Até o presente momento, só a CNA está sabendo disso. Daqui a pouco, quando começar os jornais a interpretarem isso, vai se levantar o lobby reacionário deles. Com um governo fraco, lamento, essa é a minha opinião, quem pensar diferente, um governo fraco, a tendência é encolher, é recuar. Então, depois, tem alguns outros problemas, vamos lá. Ok, indústria no Ceará, mas ou a gente reindustrializa o Brasil, ou a primarização da nossa economia não paga a conta, Honório. É simples de entender, nossa sociedade aspira um modo de vida igual ao europeu e norte-americano. E esse padrão de consumo se refere a um padrão tecnológico que nós não sabemos, não temos como fazer. E a nova etapa disso, que são os serviços sofisticados associados a essa indústria moderna, o Brasil está absolutamente fora. Como a gente aspira a importar, de novo, como é o ciclo da crise no Brasil? Vocês vão ver de novo o filme acontecendo. Eu exorbito a taxa de juros, como estou fazendo, mascaro a taxa de câmbio. Por favor, me perguntem sobre isso, porque isso aqui é extremamente popular e não é fácil de explicar fora daqui. As pessoas acham que eu estou sendo elitista, não estou não, é porque demora a gente a entender as coisas que a gente não tem a oportunidade de pedagogicamente, com exemplo, com um bom professor e tal. Então, veja bem, se eu boto o juro muito alto, tudo quanto é de especulador do mundo inteiro aparece na telinha de computador lá em Tóquio, lá em Londres e tal, que tem um país maluco pagando juro real com garantia soberana do governo, overnight, ou seja, com prazo de liquidez de hoje para amanhã, 13% de juro, enquanto eu estou perdendo, eu tiro ien no Japão, juro negativo, eu trabalho com yuan na China com juro negativo, eu trabalho na Europa com euro com juro negativo, eu trabalho nos Estados Unidos com juro negativo, e tem um país pagando 13%, 10%, 11%, 12% real, overnight, com garantia soberana do governo. Eu venho para cá tudo. O que acontece com o preço do real, com o preço do dólar, se eu tenho uma super oferta de dólar no mercado? Escuta, é simples. Se tiver uma super oferta de dólar, o preço do dólar cai. A apreciação do real brasileiro, 4,80, que eles estão comemorando, não é consequência de uma melhora extraordinária no balanço de pagamentos do país. Não é, não. Não é, não. É consequência de um volume monstruoso do que eles chamam de trade... Como é? Como é o nome, Maurinho? Carry trade. Eles chamam carry trade. O que é carry trade? Eu pego o dinheiro emprestado a 0 ou a negativo no Japão e boto em real a 10, a 13. Então eu inundo o mercado de câmbio de dólar, a moeda dólar perde o valor. O que acontece com o exportador? O exportador começa a não ter capacidade de competir mais. E eu vou destruindo a nossa indústria. O que acontece com o consumidor? Tem a sensação falsa de que melhorou de renda. E vai ao consumo do produto industrial que eu não produzo. Aí eu abro um buraco na conta do Brasil com estrangeiro e manufaturados, que quando o país cresce 2, vira 130 bilhões de dólares de buraco. Quando o agronegócio e a mineração com os preços estão bem, essa conta é mascarada e eu vou para o ano que vem. Quando as commodities caem de preço, eu tenho uma crise no balanço de pagamento, eu quebro e o meu governo vai para o brejo. Aconteceu com Fernando Henrique em 99, aconteceu com Dilma. A mesma gente, o mesmo modelo econômico e tal. Agora nós estamos o quê? Commodities em alta, tendente para baixa. O minério de ferro estava a 130 dólares, já está a 100. Petróleo bateu em 180, já está em 100 e tal. E a comida ainda está bombando. Então você tem as commodities em descenso, ou seja, um ciclo de coisa.
o juro brasileiro em alta, provocando uma valorização aqui, o consumo tende a aumentar na margem, por quê? Porque você tem outras travas. Qual é a outra trava? O Brasil tem hoje 70 milhões de pessoas com mais de 18 anos inadimplentes. Vocês estão entendendo? Se nós calcularmos uma população de 200 milhões de habitantes, tirarmos as populações acima de 18 anos, eu estou falando de 80% do povo está humilhado no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Serasa. Então, eu tenho uma trava para a expansão do consumo, que agora deriva do hiperendividamento. Por que o hiperendividamento? Porque o brasileiro é caloteiro? Não. Eu pago por um cartão de crédito Visa, American Express ou Mastercard 17% de juros ao ano na sua praça matriz nos Estados Unidos. Aqui os canalhas têm coragem de me cobrar 630% ao ano. Porque o meu governo está a serviço do oligopólio financeiro que manda no Brasil. Vocês pensam que é teoria o que eu estou falando? Estou falando concretamente. 630% é o que os canalhas do Visa, American Express cobram do usuário do cartão de crédito na rotativo no Brasil. Lá nos Estados Unidos, na matriz dele, cobram 17%. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, reforma tributária. Maurinho. Outros fatores para olhar. Então, eu estava falando da indústria e fiz uma digressão. Toda a lógica de incentivo fiscal, Cavalcante, que nós montamos no Ceará, era uma rendição à evidência de que o Brasil não tem projeto nacional e resolveu desconsiderar nossa justa pretensão de nos desenvolvermos, ao Nordeste, especialmente, onde eu servi com mais disciplina. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma deformação do sistema tributário, que é o crédito na origem. Vocês sabem como é que funciona o ICMS. Eu pego uma televisão que é feita em São Paulo, ligo ela lá no Pereiro, o ICMS, uma parte importante dele, volta para São Paulo. Isso é crédito na origem. E o IVA, que está em andamento, que é o correto, que é a boa prática, que é a melhor literatura, cobra no destino. Mas a lógica no Brasil, da ditadura, que a Constituinte, por influência de São Paulo, adotou. Por quê? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm 80% da produção industrial do Brasil. O crédito é na origem. Eu monto aqui no Ceará uma estrutura de incentivo que tem por premissa o crédito na origem. E eu trago, então, uma poderosa indústria calçadista. O Ceará virou o maior exportador de calçados populares do Brasil. O que é que eles vêm fazer aqui, Pio Rodrigues? Um abraço grande. O que é que eles vêm fazer aqui? A matéria-prima não é daqui. A matéria-prima da indústria não é daqui. O mercado, vocês têm ideia, o Ceará está produzindo só na Grendene 400 milhões de pares de calçado por ano. O Ceará tem 10 milhões de habitantes. Então, vocês têm ideia, o mercado também não é aqui. Se essa mercadoria passeia na matéria-prima e passeia no output da venda, eu tenho um custo adicional do cara ter locado aqui. Eu tenho que indenizar esse custo. Qual é que é o que eu tinha? Eu tinha o crédito na origem. Essa reforma acaba. Pura e simplesmente acaba. Na finança pública, por isso o governador do Estado pode estar pouco atencioso a isso, na finança pública, se for cobrado no destino, como o Ceará é um Estado liquidamente importador, por debilidade econômica, vai ganhar dinheiro. O Estado vai ganhar dinheiro. Só que São Paulo não pode abrir mão do crédito. Como é que vão resolver essa contradição? Porque se tirar o crédito na origem de São Paulo quebra, já está quebrado, Rio Grande do Sul já está quebrado, Minas Gerais já está quebrado, Rio de Janeiro já está quebrado e meio. Enquanto estou gravando o vídeo aqui, é possível e provável que os políticos em Brasília já tenham aprovado a infame reforma tributária proposta por Lula, uma medida apressada criada por Fernando Haddad e sua equipe supostamente competente. Essa reforma é tão ruim que até mesmo os jornais que apoiaram a eleição de Lula estão chamando-a de pior da história. Mas antes que você vá embora pensando que o assunto da reforma tributária é chato demais, e realmente é, preciso te dizer 3 coisas. Primeiro, concordo com você, é um assunto chato. No entanto, entre todas as bobagens que o governo Lula fez até agora, esta é aquela que mais afetará a sua vida. A vida ficará mais difícil. Outra coisa importante que discutirei neste vídeo é o impacto da reforma tributária nos grupos que geralmente são identificados como sendo de direita. Se a reforma tributária for aprovada e consagrada em uma emenda constitucional, a vida ficará muito mais difícil. E não digo isso por falta de aviso. A Associação Brasileira de Supermercados, por exemplo,
alertou Haddad de que a reforma pode aumentar os impostos sobre a cesta básica em 60%. Como se o PT se importasse com os pobres, não é mesmo? Mas a cesta básica não será a única prejudicada por essa monstruosidade. O setor de serviços, com medo de um aumento de quase 300% nos impostos, já prevê a demissão de quase 4 milhões de pessoas. Mas o governo Lula não se importa com isso. O governo quer cada vez mais dinheiro para gastar, gastar e gastar, principalmente para tornar você, que hoje é mais ou menos livre, bem mais ou menos, independente do Estado. E para aprovar essa porcaria, Lula não economizou em emendas parlamentares. Foram mais de 2 bilhões de reais. Mas espera aí, não era o Lula que se dizia escandalizado com o orçamento secreto. Meu amigo, estamos falando do Lula do PT, aquele que criou e agora parece ter institucionalizado o mensalão. Claro que tem gente defendendo isso. Sempre tem. É do jogo. Antes era até pior, porque você nem sabia da distribuição desse modo, pois estamos saindo de um cenário orçamentário. Bem, não é surpresa que essa senhora defenda com unhas e dentes o governo que ajudou a eleger. Surpreendente. Mesmo foi o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à reforma tributária. Ele diz concordar com 95% da reforma. Vamos ver se entendi direito. Então, Tarcísio de Freitas concorda com 95%. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. De uma reforma que aumenta os gastos do governo, encarece a vida da população e incorpora uma série de ideias progressistas sem sentido. Ah, esses tecnocratas. Ah, essa direita permitida. Tarcísio de Freitas também disse que iria trabalhar nos bastidores pela reforma. Uma reforma que, repito, tornará sua vida, a vida de seus filhos e netos muito mais difícil. Porque, usando uma metáfora bíblica e biológica, a esquerda, o Estado aparelhado pela esquerda, nos vê, a população trabalhadora e produtiva, como uma grande plantação, enquanto eles são uma praga de gafanhotos. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Você tem solta no mundo uma extrema-direita raivosa que utiliza fake news como se fosse um instrumento de fazer política e nós precisamos destruir. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe. Todas as forças que tinham que cuidar da segurança de Brasília estavam comprometidos com o golpe. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial. As imagens de câmeras de segurança revelam o tratamento do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Em uma entrevista para o jornal argentino El País, às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT, José Dirceu, foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nós estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Esse tempo da liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. A Câmara, conversa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais
para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Esquerda não tem voto. Gente, Vamos deixar o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. É isso mesmo. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, deputado. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, mas não é interna nossa. Obrigado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Tarcísio é vaiado ao lado de Bolsonaro em reunião do PL. Durante evento, o governador de São Paulo disse achar arriscado a direita abrir mão da reforma tributária. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, foi vaiado nesta quinta-feira, 6 de julho de 2023, durante evento do PL depois de se manifestar favorável à reforma tributária. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, o chefe do executivo paulista disse achar arriscado a direita abrir mão do projeto. Tudo bem, gente. Se vocês não acham que a reforma é importante, ironizou depois da vaia da plateia. Apoiador do texto, Tarcísio se considera parceiro no processo de aprovação da reforma e disse que concordava com 95% do texto proposto pela Câmara, depois de encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã de quarta-feira. Mais tarde, no mesmo dia, o relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, PPPB, apresentou uma nova versão do seu parecer. O deputado também fez a leitura do relatório em sessão da Casa Baixa que começou por volta das 20h50. A expectativa é de que a proposta vá para a votação ainda nesta quinta-feira, 6 de julho. Alguns líderes do PL querem pedir mais tempo. No evento, Tarcísio tentou pedir para que os presentes não desistissem de controlar a narrativa da aprovação da reforma para, mais adiante, não deixar os louros apenas para os governistas. Rebatendo as falas do governador de São Paulo, Bolsonaro disse que se o PL estiver unido, não aprova nada. Presidente de honra da sigla, Bolsonaro já se manifestou contra a reforma. A reunião desta quinta-feira foi convocada para decidir qual seria a orientação de voto dada aos deputados do PL. Se dirigindo aos presentes na reunião, o ex-presidente declarou que Tarcísio não tem experiência política, que muitos congressistas têm. Recorde de emendas: o governo registrou novo recorde no empenho de emendas de congressistas em um dia, 2,1 bilhões de reais reservados no orçamento na terça-feira, 4 de julho. O levantamento considerou emendas apresentadas em 2023 e também em anos anteriores. A soma, portanto, corresponde ao total de valores reservados pelo governo para deputados federais e senadores que estejam ou não em exercício. Nesse grupo, se destacam duas siglas de fora da base aliada do governo, PP, com 281 milhões de reais e PL, Partido de Bolsonaro, com 144 milhões de reais. O repasse do dinheiro para projetos indicados por congressistas é fundamental para o Planalto ter vitórias nas votações do PL e do CAF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Marco Fiscal e da Reforma Tributária. No entanto, segundo disse Bolsonaro na reunião desta quinta, 6 de julho, a liberação de emendas não tem garantia de aprovação. Nós, PL, não queremos, nessa proposta que está aí, dizer que vai ser melhorado com emendas, declarou. A declaração do magistrado aconteceu em reação a vaias da plateia do evento, que exibiu uma faixa chamando Barroso de inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou na quarta-feira, 12, durante discurso no 59 graus Congresso da União Nacional dos Estudantes, que enfrentou e derrotou o bolsonarismo. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais.
A declaração do magistrado aconteceu em reação a vaias da plateia do evento, que exibiu uma faixa chamando Barroso de inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, disse. O discurso de Barroso defendeu também o livre direito à manifestação e criticou a ditadura. Ele estava acompanhado no palco do ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino. Só ditadura fecha Congresso, só ditadura caça mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem, afirmou. Reação de apoiadores de Bolsonaro. Após as falas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram às declarações. O líder da oposição na Câmara, o deputado federal Carlos Jorge PLRJ, afirmou que irá entrar com um pedido de impeachment contra o ministro do STF. A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de exercer atividade político-partidária, previsto no artigo 39 da Lei 1079/50, publicou Jorge nas redes sociais. Perdeu, mané. Esta não foi a primeira vez que o ministro foi alvo da ira dos apoiadores do ex-presidente. Após a divulgação da vitória de Lula nas eleições de 2022, o ministro respondeu com a expressão perdeu, mané, uma bolsonarista que o abordou na rua. Ao ser questionado como estava, o magistrado disse que estava feliz pelo Brasil. A mulher passou então a seguir Barroso pela rua, criticando a atuação do Supremo. Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo que nós vamos ganhar essa luta? Cuidado, o povo brasileiro é maior que a Supreme Corte. Você não vai ganhar o nosso país. Foge, ela diz. Após ser acuado pela bolsonarista, o ministro entra em uma loja. Mas antes, ele responde à manifestante. Não seja grosseira. Tchau, minha senhora. Passe bem, falou o juiz do STF. Ministro partiu para o contra-ataque após ser vaiado por manifestantes. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, fez críticas ao bolsonarismo e reagiu às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem nesta quarta-feira, 12, enquanto discursava no Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não me preocupo, afirmou Barroso. Em seguida, o ministro enfatizou em seu discurso: saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, citou. As falas de Barroso foram uma reação a um grupo de manifestantes que protestava contra ele no Congresso da UNE. Além das vaias, eles carregavam uma faixa com a frase Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. Em setembro do ano passado, o ministro suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem aprovado pelo Congresso Nacional por falta de detalhamento das fontes de custeio. Após o governo federal liberar mais de 7 bilhões de reais para estados e municípios pagarem os valores, Barroso revogou a suspensão. Em resposta, o magistrado disse: fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaia, porque temos um país para construir. O Congresso da UNE acontece em Brasília até o dia 15 de julho e Barroso participou da abertura do evento. Mais recentemente conseguimos resistir a um golpe de Estado que estava a caminho, portanto, temos compromisso com a história, com a verdade plural e com a obrigação de fazer um país melhor e maior, completou. Fala gera reações. A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, foi procurada pela CNN para comentar as declarações de Barroso. No entanto, até agora não houve resposta. Pessoas próximas ao ex-presidente disseram que a fala de Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, é a confissão de que o TSE agiu contra o então candidato Bolsonaro na eleição de 2022. Nesta quinta-feira, 13, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, criticou a fala de Barroso em entrevista à imprensa. Recebi diversos telefonemas de senadores e senadores sobre a fala de Barroso, e desse púlpito recentemente eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, falou Pacheco. Tão inadequado quanto o ataque sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, por quem aqui manifesto o meu profundo respeito, também foi muito inadequada. Inoportuna e infeliz a fala de Barroso no evento da UNE a uma ala política a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A CNN também nesta quinta, Barroso afirmou que durante a fala dele ontem no Congresso da União Nacional dos Estudantes, ele se referiu a um grupo de extremistas que defendem o fim da democracia e que defendem ditaduras. O ministro também destacou que não se referiu aos 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que tem o maior respeito por eleitores que são conservadores, mas democratas. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, a assessoria do STF afirmou que a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo", dita por Barroso no evento da UNE, referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Veja a íntegra da nota enviada pelo Supremo. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o deputado federal Orlando Silva estiveram juntos, no Congresso da UNE, para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do movimento estudantil na sua juventude. Apesar do divulgado, os três foram muito aplaudidos.
As vaias, que fazem parte da democracia, vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.